Agora pega a palavra de Deus aí, vamos à Bíblia. O tema de hoje, a luta interior de todo cristão. Nosso Deus e nosso Pai, nessa hora vamos estudar a palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, desce sobre nós. Pai, que eu não atrapalhe o Senhor pregar, que eu não atrapalhe o Senhor falar à tua igreja. Vivemos em dias escuros, sombrios. Se somos cristãos verdadeiros, temos conflitos, mas o nosso conflito é o conflito da fé, é a luta por santidade, por pureza, é a luta por santificação. Prega para nós em nome de Jesus, amém. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Obrigado, querido pastor Robson. Romanos, você conhece tão bem esse texto. É apenas um texto introdutório. Romanos capítulo 7, verso 14 diz assim, e tenha em mente o título do sermão: o conflito interior do cristão. Você conhece o texto, porque bem sabemos que a lei de Deus é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. Abra a palavra de Deus numa narrativa que está em 1 Reis capítulo 22, e deixe a Bíblia aberta ali agora. 1 Reis capítulo 22. Leia comigo do verso 1 em diante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel, que era o rei Acabe. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis que a cidade de Ramote-Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então Acabe, o rei de Israel, o rei do norte, perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá, rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Verso 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, que eram pagos, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Eles responderam: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Verso 13. O mensageiro que fora chamar o profeta Micaías, falou-lhes dizendo: eis que as palavras dos profetas falsos a uma voz dizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor,
o que o Senhor me disser, isso falarei. Se você puder aumentar o retorno para mim, eu te agradeço. Se você estudar a Bíblia, nesse período do ano 853, mais ou menos ali, você vai encontrar o povo de Deus dividido. Ao sul, o reino de Judá, o bom rei Josafá, filho de Asa. Ao norte, capital Samaria, o ímpio rei Acabe. E até hoje, irmãos, a Síria, que fica atrás das montanhas de Golã, são inimigos de Israel. É uma inimizade que não vai terminar até Cristo voltar. Então, nesse período houve o que é chamado de guerra sírio-efraimita, entre a Síria e a tribo de Efraim, representando o reino do norte. Acabe lutou contra Ben-Hadad, o rei da Síria. E Deus tinha dito para Acabe: destrua o rei da Síria. Mas ele não destruiu. Ele não poupou o inimigo do povo de Deus. Deus já tinha dado um tempo de oportunidade para Ben-Hadad e para a Síria, eles não quiseram. E Deus disse assim: destrua. Mas ele não destruiu, poupou Ben-Hadad. E por ter poupado a vida do rei sírio Ben-Hadad, Hadad falou o seguinte: as cidades que o meu pai, nas guerras anteriores, tomou do seu pai, eu vou devolver, porque você me poupou a minha vida. E havia uma cidade estratégica ali, chamada, uma cidade refúgio, Ramote Gileade. E passaram-se 3 anos, e o Ben-Hadad ficou tranquilo, não devolveu nada. Um ímpio rei mentiroso, e não devolveu aquilo que ele prometeu fazer. Josafá estava vivendo um período áureo, muito abençoado por Deus, era um homem fiel a Deus. Mas, irmãos, nem sempre as pessoas sábias agem com sabedoria, nem sempre as pessoas boas agem corretamente. Há uma luta dentro do ser humano. E Josafá toma o seu filho Jeorão e casa o seu filho Jeorão com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. E eles se tornam então companheiros ali. Era uma nação antigamente, mas esse casamento não foi abençoado por Deus. E um dia, Josafá sai de Judá, vai até Samaria visitar o seu consogro, talvez o seu filho Jeorão, ou Jorão, como diz a Bíblia, depende do local. E quando chegaram lá, o Acabe falou assim: Josafá, é o seguinte, o Ben-Hadad, ele me prometeu devolver algumas cidades há 3 anos atrás. E eu vi que ele mudou de ideia e não me devolveu. Eu vou ter que entrar em guerra com ele novamente e eu vou tomar a cidade de Ramote Gileade dele. Você vem comigo? Josafá, imprudentemente, um homem bom, mas aí vem o conflito que todo ser humano tem. Ok, eu vou com você. Mas depois que ele falou precipitadamente, sem consultar a Deus, ele: ok, Acabe, eu vou com você, mas primeiro vamos consultar a palavra do Senhor. Então Acabe chama 400 profetas falsos, e a pergunta é feita: devemos ir à batalha ou não? E eles eram pagos para falar o que era aprazível. Não, vão à guerra, que Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. O líder deles era um tal de Kenaana. E esse Kenaana fez um chapéu ali com 2 chifres, representando as 2 nações, queriam escornear, queriam destruir a Síria. Aí foi feito um teatro com aqueles 400 profetas falsos. Josafá percebeu e disse assim: escuta, não tem aqui um profeta de Deus? Micaías já tinha participado dos eventos envolvendo Acabe há muito tempo. Deus nunca deixou o reino do norte sem profetas. E o velho Micaías estava por ali, possivelmente preso. E o velho Micaías foi chamado, e ele então usou uma parábola. Você pode ler aqui, fazendo uma analogia, como se fosse uma mentira, era uma parábola. E o Acabe falou assim: está vendo? Ele não gosta de mim. Ele só fala de mim o que não é bom. E aí esse Kenaana deu um tapa no profeta.
E aí o profeta diz assim, capítulo 22, o verso 16 e 17. Leia comigo ali. Então o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse o profeta: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm dono, volte cada um para a sua casa. E Micaías se levanta contra 400 profetas, e o Acabe permitiu que ele fosse ali surrado pelo Quenaana. Isso assim: leve esse homem, coloque na prisão, e que ele tenha escassez de pão e de água até que eu volte. E Micaías se levanta diante de Acabe e diz assim: se você voltar vivo dessa guerra, eu não sou profeta de Deus. Se você voltar vivo dessa guerra, Deus não falou por mim. E ele ficou na prisão. E você, Quenaana, você estará fugindo de câmara em câmara, de quarto em quarto, de esconderijo em esconderijo, porque Israel será derrotado. E então Micaías olha para Josafá e diz assim: essa guerra é uma guerra perdida. Sabe o que aconteceu, irmãos? O homem que queria ouvir a voz de Deus, Josafá, o homem que queria uma resposta de Deus, recebe a visita de um profeta de Deus, e o profeta diz assim: não vá. Sabe o que ele fez? Foi. Irmãos, não há contradição humana. Ele foi. Agora, veja a maldade do consogro dele, o Acabe. O Acabe disse assim: Josafá, é o seguinte, eu vou entrar na guerra disfarçado, e você vai entrar na guerra com os trajes reais. E a ordem de Ben-Hadad era o seguinte: não matem ninguém além do rei. E Acabe percebeu, ele ia entrar numa batalha vestido como rei, e o Acabe ia entrar na batalha com a roupa comum, disfarçado de um soldado comum. Quem que eles iam matar, irmãos? Acabe ou Josafá? Olha a contradição do coração humano. E a Bíblia diz que quando eles viram um homem, lá não tinha o Facebook deles, nem o Instagram, então quando viram um homem com trajes reais, o que fizeram? Foram matar. E a Bíblia diz que Josafá pediu a Deus misericórdia, e Deus falou: eu vou te poupar. E poupou o Josafá, e teve misericórdia dele. Ele deu um grito: Deus me socorre, Deus tem misericórdia de mim. E ele disse assim: eu não sou o Acabe. E os homens acreditaram, os inimigos, os sírios. E um soldado, diz a Bíblia, por acaso, mas não por acaso, Deus já tinha avisado: solta uma flecha, e a flecha entra entre a couraça do disfarçado rei Acabe. O sangue começa a correr, ele fica até a tarde em pé num dos seus carros, vendo o seu exército ser destruído e derrotado. Naquele dia Acabe morreu. No final daquele dia levaram o carro, o sangue escorria, e segundo a profecia de Elias, o seu sangue foi lambido. O Josafá volta para o sul, e ao chegar no reino do sul, vai o profeta Jeú. Eu gosto dessas coisas na Bíblia. O profeta Jeú vai até Josafá e fala assim: você não tem vergonha? Olha o jeito de falar do profeta para o rei. Os profetas eram fantásticos, não tinha medo de rei. Você não tem vergonha, Josafá? Você foi se unir numa guerra que Deus falou que era uma guerra perdida. Qual o teu problema? Você foi se unir num homem que sempre se declarou contra Deus e as coisas de Deus. E o profeta Jeú deu uma baita de uma reprimenda em Josafá, porque ele cometera esse grande erro. Irmãos, algumas lições. Capítulo 20, verso 42, volte a Bíblia ali um pouquinho, de 1 Reis. Segundo Joséfo, o profeta aqui era Micaías. 1 Reis 20, verso 42. E disse-lhe: assim diz o Senhor, isso tinha acontecido antes: por que soltaste a mão do homem que eu havia condenado? A tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel, que era Acabe, para a sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Há 3 anos atrás, era para Acabe ter destruído Ben-Hadad, o rei Ciro, mas ele não destruiu. E agora o profeta Micaías diz assim:
ele te destruirá. Irmãos, aqui uma tremenda lição para a nossa vida. Na vida espiritual, irmãos, o que você não vencer, te vencerá. Ou você vence o pecado, ou o pecado te destrói. Irmãos, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Não tem jeito. Irmãos, quando Paulo escreve Romanos 7, sai um outro sermão, ele está falando da sua luta, mas quando ele chega lá, escreve a sua última carta a Timóteo na prisão, em 2 Timóteo ele diz: eu venci, e estarei com Cristo na glória celestial. Não há meio termo. Aquilo que você não vencer, te vencerá. Irmãos, aqui, com todo o coração, quem não tem lutas? Quem não tem batalha? Se você é um cristão sincero, você tem conflitos interiores, eu estou falando, conflitos espirituais. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser mais vencedores em Cristo Jesus. Não há pecado, não há situação que você não possa vencer. Eu não sei qual é o inimigo espiritual da sua vida espiritual, o inimigo da sua fé, se é a preguiça, se é a maledicência, eu não sei. Mas Deus tem o poder de destruir isso na sua vida. Capítulo 22, agora o verso 5, coloque a Bíblia lá, os seus olhos na Bíblia. Capítulo 22, verso 5. Disse Josafá ao rei: consulta primeiro a palavra do... Agora eu vou falar uma coisa, eu espero que você compreenda. Deus não quer que você ouça a sua palavra. Deus não quer que você ouça a sua palavra. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Sabe, irmãos, como igreja, eu acho que nós estamos entupidos de conhecimento e faltosos na obediência. Deus não quer que você ouça a sua palavra. Deus quer que você obedeça a sua palavra depois de você ouvir. Quantas vezes você e eu ouvimos mensagem de Deus, sabemos que aquilo é certo, mas não fazemos? O paradoxo, irmãos, é que Josafá, o homem que queria ouvir a mensagem de Deus, age como se Deus não dissesse nada. Josafá se dirige a uma batalha que ele já sabia estar perdido. Qual o nosso problema? A gente sabe que o pecado machuca, que fere, que destrói, que a mentira, que o engano, que essas coisas ruins, que isso fazem mal. A gente sabe que mexer com o pecado é uma batalha perdida, mas por que a gente mexe? Capítulo 22, verso 7. Não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Verso 13 e o verso 14. O mensageiro que foi chamar Micaías disse assim: fala o que é bom. Verso 14. Tão certo como vive o Senhor, o que Deus me disser, isso eu farei. Querida igreja, o que você está interessado? No que você está interessado? Numa mensagem aprazível, gostosa ou na verdade? O que você prefere ouvir? Algo que afague o seu ego, algo que bajule o seu coração, ou uma mensagem que seja verdadeira? Nesse capítulo da história, nesse momento da história, Josafá não estava interessado em ouvir coisa boa, e Micaías não estava interessado em falar coisa boa. Eles estavam preocupados com a verdade. E essa é a grande questão, irmãos. Quando você lê o dom profético, me arrepia ao saber que haverá um juízo pesado sobre os falsos pastores, que levaram o rebanho de Deus para pastos que não eram verdes, para águas que não eram tranquilas no que diz respeito à verdade. Está tudo certo, fica tranquilo, está tudo na paz, siga o homem, siga a carne. Não é assim, irmãos. Eu estou preparando um sermão sobre feitiçaria. É um sermão duro. E eu já vou dar a frase do sermão aqui. Feitiçaria é algo que te enfeitiça, que te envolve. É como se você fosse um peixe, estivesse dentro da água e não percebesse a água.
Há uma frase que diz assim: o último a perceber a água é o peixe, né? Ellen White diz assim: a licenciosidade é feitiçaria. Essa licenciosidade, ela usava esse termo no século XIX, e nós vamos usar outros termos mais modernos. Os pecados sexuais são feitiçaria. Assistir pornografia é você estar diante da feitiçaria, é uma coisa que te enfeitiça, que te encanta. Irmãos, é tão fácil você abrir a Bíblia e pregar um sermão aprazível, gostoso. Mas Josafá queria saber a verdade, e Micaías disse: tão certo como vive o Senhor, o que Deus me falou, isso farei. Isso falarei e isso farei. Eu não estou interessado numa mensagem bonita, favorável, eu estou interessado numa mensagem verdadeira. Capítulo 22, verso 4, quando o Acabe diz assim: Josafá, você vai comigo? Ele disse: vou. Irmãos, aqui outra tremenda lição, o poder da influência. As pessoas podem me influenciar para o bem ou para o mal, a responsabilidade da influência é delas, mas a responsabilidade da decisão é minha. A responsabilidade é minha. Se eu vejo alguém fazendo errado, eu pactuo, eu sou cúmplice naquilo, eu estou errado tanto quanto aquela pessoa, mas ela me influenciou. A responsabilidade de influenciar é dela, mas a responsabilidade de decidir é minha. Josafá foi influenciado por Acabe, mas ele devia dizer: eu não vou, mas misteriosamente foi. Irmãos, qual é o nosso problema? Sabendo uma coisa e fazendo outra. A solução não está na mudança da verdade, mas na mudança do nosso coração obstinado. Deus nunca vai acomodar a sua verdade ao nosso desejo humano e carnal, nunca, irmãos. Acabe, olha a incoerência do coração humano. Acabe maltratou o profeta que lhe salvaria a vida, e protegeu a vida daquele que o assassinaria. Olha como é o ser humano. Incoerente, errático. E a pior coisa, irmãos, tentar evitar o cumprimento da palavra de Deus. O profeta disse: vocês vão perder a guerra. E os dois reis vão para uma guerra que sabiam perdida, contrariando uma luz recebida, ou seja, tentando evitar o cumprimento da palavra de Deus. Isso nunca vai acontecer. A palavra de Deus não voltará vazia, entrando numa batalha perdida. Sabe, irmãos, como igreja, eu fiz questão, a liderança da igreja, de colocar em suas mãos um livro para você ler. Nós vamos ter uma semana de oração agora em maio, uma semana forte. Milagres vão acontecer, nós vamos orar muito nessa semana, mas nós precisamos levantar a bandeira da verdade. Nós estamos na guerra final entre o bem e o mal, e Jesus vai voltar, e nós estaremos do lado dos vencedores. Nós não participaremos de uma batalha perdida, irmãos, mas nós temos que andar no caminho, na verdade e na vida, apesar da nossa luta. A irmã diz assim: o Redentor do mundo aceita o arrependimento do maior culpado, mas Deus não aceitará a hipocrisia, a falsidade. Eu não posso ficar na igreja como um falso a vida inteira. Eu estou na igreja para crescer na graça, para ser transformado, para crescer, para me desenvolver. Eu tenho que estar na igreja para lutar, eu tenho que ter a minha Bíblia para lutar, eu tenho a espada do Espírito, eu tenho oração, eu tenho a fé, é para vencer. Não ficar aqui, não, um entra e sai, alguma coisa tem que mexer na minha vida. Irmãos, é duro falar isso, mas um sermão que não mexe com a igreja, que não provoca a igreja, que não às vezes até machuca um pouquinho a igreja, no sentido, não é sermão. Você vem aqui, você sai da sua casa, pega esse trânsito grande, você perde aqui o seu tempo precioso, e alguma coisa tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Eu já falei e vou repetir. O dia que eu soube que eu seria pastor dessa igreja, eu entrei sozinho aqui, me ajoelhei e louvei o nome de Jesus, porque o evangelho acontece na igreja, na comunidade. A mim não me interessaria continuar onde eu estava, e estava bem, estava trabalhando para Deus, tudo certo, era um administrador de associação, um secretário. Mas para mim é muito melhor estar aqui,
na igreja, na comunidade, visitando, atendendo, orando, chorando, tirando o gato da igreja. Por favor, não sou feroz. Pega aqui, pastor, senão vou. Quando eu tinha... Vocês viram que eu não sou nada formal, né? Quer dizer, um pouco eu sou. Quando eu tinha 13 anos, na sede da fazenda do meu pai, uma casa de madeira, tinha um grande curral. Um dia eu vou contar, eu fui pastor de ovelhas, eu cuidei de 56 ovelhas. Havia um grande curral, atrás do curral um espaço, e um grande pomar de peras, uma região que caía nevascas, e nós tínhamos um pomar de pera e meus tios de maçã. Hoje eu já comi 2 maçãs. Ah, benção maçã. Essa semana eu tomei 7 litros de suco de maçã. Irmão, não precisa me dar suco de maçã toda hora, tá? Aliás, a irmã Maria me trouxe esses dias 1 quilo de maçã gala. Eu fui na casa do Dr. Belisário e da sua amada esposa, ela me deu uma cesta de maçã, mas que delícia. Irmãos, vocês têm que comer maçã, irmãos. Havia um pomar de peras enorme, e a gente fazia doce de pera para o inverno. E as ovelhas gostavam de ficar embaixo daquele pomar de pera na primavera, quando caíam as pequenas perinhas e as folhas. E atrás daquele pomar de pera tinha a gente chamava um capão. Um agrupamento, é um capão, você sabe que é um pedaço de mata, um capão de mato, vou ser repetitivo. E normalmente as vacas gostavam de ficar naquele espaço no final da tarde. Nós tínhamos 40 vacas que nós tirávamos leite manualmente, eu e meus irmãos. E após o almoço a gente tinha que buscar as vacas, apartar os bezerros, para que o Uber enchesse à tarde e à noite, e de manhã tivesse leite para tirar das vacas. E a gente fazia queijo, e às vezes colocava na estrada uns barris grandes assim, para vender o leite. E eu fui buscar as vacas, imaginando as vacas ali atrás daquele pomar de peras, era um verão. E quando eu me aproximei daquele capão de mato, que era assim, o dobro dessa igreja, eu vi uma pessoa chorando. E ele gritava. E ele urrava. E ele pedia para Deus libertar-lhe do álcool. Um dia ele vai ver isso aí, eu não sei se... Eu já falei isso para ele, não sei se você lembra. E eu vi o meu pai ajoelhado. Meu pai teve sério problema com o álcool por 15 anos. Sério. Sério. Meu pai foi alcoólatra, na verdade. E eu entrei na mata, assim, e aquele barulho, aqueles gritos, dizendo, lutando. Um homem criado numa vida muito bruta, nas fazendas do seu pai. Sua mãe ficou doente emocional, doente mental. Ele foi criado pelas empregadas, os empregados, desde os 4 meses. Com 8 anos ele se tornou motorista de caminhão nas fazendas do meu avô. Puxava tora com 12 anos, 18 anos em diante, com motorista sozinho, depois sozinho com 12 anos. E o meu pai e os seus irmãos, todos mortos, os homens, ele é o único vivo, tem 80 anos. O meu pai lutou com álcool a vida inteira. E Deus me converteu, eu vim estudar nessa escola. E muitas vezes eu, na escadaria do salão de atos, numa árvore que tinha aqui atrás, eu ia orar pelo meu pai. Porque eu amo ele. E eu quero um dia estar com meu pai no céu. Meu pai é um homem sincero, mas ele tinha muitos conflitos. 8 filhos. Ele casou com a minha mãe era órfã, tinha 14 anos, uma polonesa, que na sua idade infantil só falava alemão. Minha mãe é Banak, uma polonesa, de origem polonesa, meu pai é alemão. E quando eu vi o meu pai ali,
lutando com Deus. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu vim fazer teologia, e durante 20 anos eu orei pelo meu pai, e oro todos os dias, mas para que Deus transformasse a vida dele. Ele perdeu irmãos com 39 anos de idade por problema de álcool. Em abril de 2006, eu era pastor na Igreja Central de Curitiba. Numa madrugada, meu pai voltava bêbado de um lugar que ele não deveria ter ido. Meu pai capotou o carro a mais de 120 por hora. O carro ficou totalmente destruído. No amanhecer daquele dia, um de meus irmãos liga e disse: o pai capotou o carro PT, o carro foi destruído. E eu fiquei preocupado. E o pai não sofreu um arranhão. Naquele mês, meu pai procurou o pastor da igreja e disse: não fale com meu filho, mas eu quero voltar para a igreja. E de abril até dezembro, meu pai estudou a Bíblia, sem eu saber. Meu pai não é muito de falar por telefone. Eu falei para ele que eu quero trazer ele em São Paulo. Ele falou: eu não vou aí, você mora no 8º andar, eu tenho medo. Eu vou trazer aqui. Em dezembro de 2006, meu pai telefonou, e era uma coisa em comum. Ô pai, o meu apelido é UC, U-S-S-E, UC. UC, oi pai, onde você vai estar no primeiro sábado de janeiro de 2007 daí? As minhas férias eu vou para aí, né pai? Comer granola, comidinha da mãe, né? Estou brincando aqui. Vou para casa, pai. Ficar uns dias aí andando a cavalo, comendo comida da roça. Aí no meio das cachoeiras tomar banho, fazer piquenique com as crianças. Por quê? Ele disse: você sabe do meu acidente em abril? Eu falei: sei, pai. Então, filho, quero te fazer um convite. Pois não, pai? Eu gostaria que você me batizasse. Eu espero que as minhas filhas não fiquem tristes com isso, porque eu batizei as duas, a Jéssica e a Júlia, eu amo elas. Mas o dia que eu entrei no tanque batismal com meu pai, ele pediu a palavra e disse: há cerca de 1 ano atrás era para ser velado nessa igreja o corpo de um homem perdido. Lá em Bom Retiro é tão interessante, tem o cemitério dos católicos e dos adventistas. Acho que vai ressuscitar mais católico do que adventista. Mas todo adventista, ele é velado na igreja, sepultado lá. Depois eles tiveram misericórdia e deram para os irmãos protestantes. Então é o cemitério dos salvos. Mas é um negócio até legal. Eu quero ser sepultado lá se eu morrer. Eu já falei para minha esposa. E meu pai pegou o microfone e disse: posso falar, filho? Uma igreja pequena, de 80 membros. Pode, pai? Fui criado ali, todo mundo me conhece. Ele disse: há 1 ano atrás era para ser velado nessa igreja, quase 1 ano atrás, o corpo de um homem perdido. Era para ter morrido, mas desde aquele dia eu nunca mais bebi. E ele olhou para mim e disse: hoje eu tenho a alegria de ser batizado pelo meu próprio filho. Eu batizei meu pai. Foi o maior batismo da minha vida. Meu pai é perfeito? Não. Não. Está firme lá. Ontem à noite falei com ele. Tem suas lutas. Mas sabe o que eu gosto do meu pai? Ele nunca parou de lutar. E ele está lutando. E eu acredito que pela graça e misericórdia de Jesus, eu vou subir com ele para o céu. Qual é a tua luta, querido irmão? Qual é a tua luta? Você quer realmente a verdade? Você está atrás do quê? De algo favorável ou de algo verdadeiro?
Você está realmente preocupado em ir para o céu ou apenas ficar na igreja? O que te provoca, o que mexe em você? Josafá foi para uma batalha que ele sabia que estava perdida. Deus foi misericordioso com ele. E Deus ainda continua sendo misericordioso com nós. O fato é, irmãos, que este mundo já está condenado. A batalha do pecado já está vencida e o pecado será destruído. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que esse mundo está indo para o fim. Nós já sabemos que Jesus vai voltar. Nós já sabemos do resultado final dos próximos anos. Nós estamos numa batalha para o mundo perdido, mas para Cristo uma batalha vitoriosa. E eu e você somos do exército do Senhor. Então não adianta você querer, não adianta eu querer ficar lutando por uma coisa que eu sei que está perdido, que está errado, a não ser que eu queira ir para o inferno, a não ser que eu queira me perder. Então você vai. Lá em Curitiba, eu já contei, vou repetir aqui. A minha esposa deu estudo bíblico para uma pessoa, 2 anos. Ele não... novo, um baita do escritório de contabilidade. Ele falou para assim, e aí depois de 2 anos eu vou fazer uma visita. Aí eu fui lá, ele falou assim, pastor, eu não vou parar de beber. Eu falei, mas você vai morrer. Mas eu não vou parar de beber. Em abril, 2 anos depois, em abril daquele ano, ele teve um problema. Eu fui no hospital, ele estava com a perna enorme, o álcool carcomendo o seu corpo. Eu falei, o que você quer? Vamos ser sinceros, eu não vou mais te ver. Ele estava se preparando para um transplante de fígado em Blumenau, em setembro. Eu falei o nome dele, falei, querido, o que você quer? Você quer parar de beber? Você quer se entregar a Jesus? Você quer ir para o céu? Ou você quer beber até morrer? Ele falou assim, eu vou beber até morrer. E eu falei, fulano, então é o seguinte, eu não vou perder meu tempo com você. Eu tenho uma igreja de mais de 2.000 membros, eu vou orar por você, mas é a minha última visita. Pastor, não se preocupe comigo, eu vou beber até morrer. Eu falei, até dezembro você é um homem morto e perdido. Ele falou, essa é a minha escolha. Lógico, não perdemos o amor, a amizade, eu orei com ele e fui embora. Outubro daquele ano ele faleceu. Morreu. Ele sabia que ia morrer, mas ele resolveu morrer. E sabe Deus o coração, viu? Mas ele não quis parar, ele não quis. Você está com Cristo, e a Bíblia diz, miserável homem que sou, quem me livrará? E aí Paulo termina dizendo, e assim que tem que terminar a mensagem, graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Jesus há poder para vencer toda a tendência, todo o pecado para o mal, e Deus quer que você seja um vencedor. Por isso que no Apocalipse você é chamado de vencedor, em nome e pelo amor e pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor, em no supremo guiando, com seu poder e valor, todos avante, ó crentes, todos seguindo ao Senhor, não é dos
como nos diz o Senhor. Segue vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Entre monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. Humildemente te peço que me permitas lutar, só ao teu lado seguro, até minha vida. Pensa na letra, vamos pro coro. São muito fortes a vitória, menos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Louvado seja Deus. Oremos. Pai, uma das frases desse hino é: nos permita lutar ao teu lado. Nos permita, Senhor, continuar na batalha da fé. Nos permita, Senhor, crescer em Cristo Jesus. Nos permita estar do teu lado na batalha, porque nós já sabemos que o outro lado é um lado derrotado. Que consultemos a palavra de Deus, não em busca de situações que favoreçam a nossa humanidade carnal, mas em busca de uma verdade transformadora. Incoerentemente, Josafá sabia que estava indo para uma batalha perdida. O Senhor teve misericórdia dele. Tem misericórdia, Senhor, de nós quando sabemos o que é certo, mas acabamos não fazendo o que devemos fazer, mas que isso nos leve a uma vida transformadora, que nós não insistamos em viver uma vida em pecado, mas que nós possamos lutar para vencer o pecado. Que esta igreja é a tua igreja, é o que o Senhor tem nessa terra de melhor. A única coisa que o Senhor tem nessa terra que lhe interessa é a sua igreja. Aqui está o seu exército, aqui está o teu povo, aqui está, Senhor Jesus, as pessoas pelas quais o Senhor vive, pelas quais o Senhor morreu, pelas quais o Senhor ressuscitou. Por favor, nos dê a vitória pelo teu sangue e pelo teu poder. Nós queremos viver para Cristo, e se morrermos, que seja com Cristo, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Nada nos separará do amor de Deus, nada, nem a morte, diz a palavra de Deus. Queremos no final da nossa estrada estarmos diante do portão do céu, vencedores, não pela força da carne, mas pelo poder do Espírito Santo. Ó Senhor, apesar de sermos desventurados, muitas vezes falhos, obrigado porque temos Jesus, nosso advogado, e nele nós podemos confiar. Nos permita lutar ao teu lado até o fim, em nome de Jesus. Amém.